ele. Bora ver o técnico Abel Ferreira. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Vamos colocando aí para Abel, você boa ouvir o noite. técnico Abel Guilherme Ferreira. Vamos Pradella, juntos. da Rádio CBN, aqui no fundo. Aqui. Queria que você falasse sobre a atuação do teu time, um placar elástico, mas quem assistiu o jogo viu que foi um jogo de duas equipes que procuraram ataque. E aí queria falar, eu sei que o ataque acaba sendo um pouco do foco pelo número de gols, mas queria que você falasse sobre o time defensivamente, porque o Capivarano teve muita coragem, atacou bastante, e o Palmeiras conseguiu resistir sem levar um gol. Então, queria que você fizesse essa análise, por favor. Olha, obrigado pela pergunta. Concordo em absoluto com o que tu estás a dizer. Acho que o resultado foi demasiado elástico para aquilo que se passou no jogo. Isto é a minha opinião. Acho que, como tu disseste bem, o nosso adversário nunca abdicou de jogar. Pressionou-nos homem a homem. Vocês viram o tiro de meta, nos pressionou e nos condicionava muito, mas também ao mesmo tempo deixava homem a homem atrás, e nós tínhamos estratégias estudadas para poder sair deste primeiro momento de pressão. Portanto, dar os parabéns pela coragem e pela ousadia do nosso adversário. É verdade que quando tu entras no jogo com calma, com dinâmica, com fluidez e abres o jogo, isso ajuda-te. Mas concordo com o que tu disseste. O nosso adversário tentou, criou-nos oportunidades, podia perfeitamente ter feito o golo, e por isso é que eu me debato muito aqui quando falo com vocês sobre a eficácia. Para mim a eficácia é um fator determinante no futebol. Não é preciso ir lá muitas vezes, é preciso ser eficiente, é ser eficaz. E hoje eu acho que nós, ao contrário do último jogo aqui em casa, em que criámos oportunidades inacreditáveis, nomeadamente pelo Vitor Roque, que hoje fez 2 golos, não é? E no último jogo podia ter feito mais 2, mas infelizmente não foi porque ele não quisesse, foi porque não conseguiu. Mas concordo, um jogo difícil, contra um adversário que nunca abdicou de jogar, mas acho que no final a vitória foi justa, e mais do que a qualidade, porque aqui a questão não estava a qualidade, tinha a ver muito mais com a responsabilidade, com o caráter e com o compromisso e a atitude de mostrar dentro de campo que éramos favoritos contra um adversário que não tinha absolutamente nada a perder. E acho que fomos sérios naquilo que tinha que ver com a responsabilidade que tínhamos neste jogo e com o favoritismo que o traduzimos dentro de campo. Portanto, acho que foi uma vitória justa perante um adversário que está de parabéns por essa ousadia, por essa coragem de tentar vir aqui em casa jogar olhos nos olhos com o Palmeiras. Abel, tudo bem? Boa noite, Pedro La Roca, 97 FM. Você teve a estreia de um jogador importante, né, que é o caso do Arias, e me chamou a atenção a substituição, porque Arias e Alan ocupam basicamente a mesma região do campo, né, que é o lado direito. E a gente está falando de um jogador que é da base, é uma cria da academia, que não deve absolutamente nada, muito pelo contrário, sempre demonstrou muita qualidade desde que subiu ao profissional. Como que você, como treinador, pensa em utilizar, de certa forma, esses dois jogadores juntos? Eu vi muitas vezes hoje o Alan vindo bastante para dentro, dá para pensar no Alan de 10 e o Arias aberto pelo lado? Se fizer isso, vocês vão me chamar pardal, mas... Olha, está tudo certo. Primeiro, agradecer à Presidente que contratou um jogador deste nível, e isso para mim é que é o mais importante. Eu já vos disse que eu não jogo com 11 jogadores, jogo com os 23 que temos, mais o suporte que temos sempre de jogadores que subimos da base todos os anos. Temos neste momento 28 jogadores. E revezamos, ainda agora com a comunicação que temos com a equipa de sub-20 foram jogar, porque é importante para eles não só treinar connosco, mas continuar a crescer enquanto jovens. Mas eu quero é tê-los comigo. Essa dor de cabeça é para mim, não quero que fiques preocupado, essa é para mim. Ter dois jogadores deste nível é muito bom. Ter o Alá, é um jogador que tem crescido muito ao longo destes pelo menos este último ano. Mas é sempre mais fácil quando tu tens jogadores de nível como o Gomes, como o Maurício, como o Andrés, como o Murilo, o Marlão, desculpa, e Murilo também, mas que o ajudam naquilo que é a dinâmica coletiva da equipa. Portanto, estou muito contente por ter dois jogadores, e nós precisamos disto, precisamos de refrescar, porque sabemos
jogadores que jogam nas pontas, se vocês virem, não sou eu, é do modo geral, há substituições que são mais frequentes, sobretudo os jogadores que são aceleradores de jogo, são jogadores centroavantes, pontas, e portanto ter esses dois jogadores para essa posição, estou muito contente por isso. É um jogador que nos vai ajudar. Vocês viram a calma que ele tem e a forma como ele sacou o penalti, não é? Mais que justo o penalti, já estava, não é? Já não sei quantos jogos que não tínhamos um penalti, não é? E já podíamos ter tido, mas é claro, e portanto é uma dor de cabeça boa, mas é isso que eu quero mesmo, é poder ter essa qualidade. E tenho que te dizer, sim, tu fizeste essa observação, pode jogar por dentro, sim, mas nós por dentro temos o Maurício, temos o próprio Lopes, que pode fazer ali a posição de zonas interiores, mas podem fazer. Mas neste momento estou a contar com eles mais ou para a direita ou para a esquerda, porque às vezes se quiser jogar com os pés trocados, como estou a jogar, ou jogar com um direito na direita e esquerdo na esquerda, eles dão-me essa possibilidade. E agora com o regresso do Filipe ficamos nas pontas, na minha opinião, bem satisfeitos. E agora com esta situação do próprio Sousa poder jogar na frente, acho que é um jogador agudo, um jogador que nós contratámos para a ponta, mas vimos através das características que tem que pode muito bem jogar na frente numa situação como esta, em que o Palmeiras está a ganhar e que pode puxar também contra-ataques, não só propor jogo, mas como também puxar contra-ataques. Mas é isso, opções boas, e agradeço por ter estes jogadores ao meu dispor. Abel, tudo bem? Olá. Boa noite. Eu queria te ouvir sobre esse equilíbrio do seu meio-campo. Hoje você tem uma dupla de volantes formada por Marlon Freitas e por Andréas Pereira. São dois jogadores que têm muita qualidade também na saída de bola e que têm uma imposição muito grande nesse setor, né? Os dois juntos praticamente tomam conta ali do meio-campo quando tem essa possibilidade. Hoje, com uma fragilidade do adversário, você até disse que o Palmeiras chegou aqui hoje, a Arena Barueri, precisava comprovar esse favoritismo, mas eu queria te ouvir sobre esse equilíbrio do meio-campo, se os dois juntos é o que você já tem como ideal, ou entende que pode pensar numa variação ainda talvez com o Andréas mais avançado e entrando algum outro jogador para jogar como volante ao lado do Marlon? Obrigado. Obrigado eu. Pergunta boa, eu gosto muito quando vocês falam de futebol e fazem perguntas sobre futebol. É o que eu mais gosto. Às vezes nós vemos alguns treinadores a dizer que é difícil jogar com dois centroavantes. Porquê? Porque quando jogas com dois centroavantes ficas só com dois jogadores no meio campo. Neste caso o Marlon e o Andréas, e ficas na frente com o Vitor Roque e com o Lopes, e o adversário tem 3 jogadores no meio. Então tem que haver aqui uma solidariedade, porque eu olho para a minha equipa como uma sociedade, um grupo onde temos que correr uns pelos outros, temos que ser solidários uns pelos outros, temos que nos respeitar uns aos outros. Enquanto os dois da frente, o Lopes e o Roque, no momento de perda de bola, como nós já vimos o Luigi, por exemplo, fazer 2 vezes, forem solidários para ajudar os nossos 2 médios a defender, eu vou jogar com 2 centroavantes. Quando eles começarem só a pensar no ataque, eu vou ter que tirar um e jogar com um meio atacante, como vocês chamam aqui, não é? Jogar com 5, um 8 e um 10. Até agora não tenho tido razão de queixa nisso, tenho sido comprometidos. Quando estão cansados também os tenho trocado. Quer o Alá, quer o próprio Maurício, ou o Filipe, que entrou agora, ou o nosso Arias, que chegou, que nos vai ajudar, também ajudando ali como um terceiro médio por dentro, porque é fundamental haver esta compensação, porque falta, quando os adversários jogam, 90% deles jogam com 3 primeiro volante, segundo volante e meio atacante. Se não houver esta compensação, esta ajuda no momento que nós não temos bola, porque com bola os dois chegam, eu não preciso de mais. A qualidade que eles têm, esses dois chegam, não preciso mais. Mas no momento em que não temos bola, porque o jogo é feito nesses 2 momentos, com bola e sem bola, sim, eles dão-nos uma dinâmica e uma fluidez ao jogo muito grande, quer o Andréas, quer o Marlon. Temos o nosso Emiliano, que estamos também a procurar melhorá-lo naquilo que tem a ver com a dinâmica de jogo, sendo que nós sabemos que o Emiliano é mais um 5-5, é mais um 5 de contenção, um 5 de coberturas, um 5 para transições, mas também o desafiar nesses quesitos da fluidez de jogo. Temos o Luís, que está connosco, mas nós também queremos que ele jogue no sub-21 para continuar a crescer. E depois temos o Lucas, vocês conhecem tão bem como eu, teve uma lesão difícil, dura, mas está aí connosco, também nos pode ajudar. É um jogador que também tem este passe curto, esta ligação entre a intermediária e o ataque muito boa, e é sempre bom poder ter estes jogadores ao nosso dispor. Mas como tu disseste bem, são 2 grandes jogadores com muita experiência, Marlon e Andréas,
mas tem também no banco o Emiliano, o Luís, o Larsson, que tem crescido, tem treinado muito bem, mais o Lucas, que nos podem ajudar quando for preciso substituí-los. Abel, tudo bom? Boa noite. Gustavo Soler da TMC. E você, com essa felicidade, né, com o grupo que você tem de jogadores, muitas opções, também é um grupo dentro dessa sociedade de muitos atletas que vivem um ano muito especial, um ano de Copa do Mundo. Então, é claro que todos aqueles que buscam espaço nas suas seleções querem jogar. O Maurício acabou de se naturalizar para quem sabe jogar com a seleção paraguaia. Como administrar também esse vestiário com tantos jogadores internacionais que desejam essa competição tão importante para a carreira de qualquer atleta? E uma segunda pergunta, provavelmente podemos ter um clássico na semifinal do Campeonato Paulista. Você espera que esse jogo na próxima fase do estadual aconteça já no Allianz Parque ou ainda será aqui em Barueri? O próximo jogo é... Quando é que é o próximo jogo? Pronto, mas não, vai ser aqui, acho eu. Vai ser aqui, não tem como... Ainda bem que me fazes essa segunda pergunta, dizer duas coisas. Primeiro, dizer à nossa torcida que quando jogamos juntos somos muito mais fortes. Eu gosto de ver a torcida e falar diretamente para a torcida, acreditem e tenham a certeza absoluta que nós dentro do CT fazemos tudo o que for preciso para chegar aqui a cada jogo e entregar o nosso melhor. E do vosso lado queremos é isto, que nos venham apoiar, que vocês fizeram hoje, que nos venham... que se venham divertir, como foi o caso de hoje, que venham apoiar a nossa equipa. Não vamos jogar sempre bem. Tem jogadores que há jogos que vão jogar melhor, outros que vão jogar pior. O treinador às vezes vai cometer erros, outras vezes vai ajudar. Mas é fundamental que vocês entendam que se jogarmos todos juntos, já chega a jogar contra os nossos adversários. Já temos muita gente que torce contra. Portanto, o que eu peço aos palmeirenses mais uma vez, porque tem sido recorrente, que estejamos juntos, que puxemos pelo Palmeiras, o Palmeiras acima de tudo e de todos, e que façam o que fizeram hoje. Eu sei que vocês têm que fazer um esforço extra para vir nos ver aqui jogar, mas hoje o estádio estava espetacular, estava cheio, e isso ajuda muito, não só aquilo que é a tarefa do treinador, mas ainda a motivar mais os nossos jogadores para perceberem da responsabilidade que é representar o Palmeiras. E por falar em seleções, que é que tu estás a dizer, a maior seleção que eles podem representar e almejar para estarem mais próximos, quem sabe, de poderem ir a um campeonato do mundo é trabalharem e treinarem diariamente para serem titulares desta seleção que é o Palmeiras. Se fizerem isso, talvez as portas possam estar abertas, mas sendo que é algo que eles não controlam. Isso tem a ver com um selecionador de cada país. Agora que façam aquilo que eu sempre lhes peço todo dia. Eu, mais do que vê-los no jogo, porque quando a gente queremos vê-los no jogo, é que a preparação seja feita para cada jogo, para quando entrarmos no jogo termos a certeza e a confiança daquilo que temos que fazer, como foi o caso de hoje, passando por dificuldades, porque acontece, os nossos adversários também têm bons treinadores, têm bons jogadores, e nós precisamos é de continuar juntos dentro do Palmeiras, como temos estado ao longo destes anos, pelo menos desde o tempo que eu estou aqui, e volto a referir, quando jogamos juntos somos muito mais fortes. Abel, tudo bem? Olá. Guilherme Magrela aqui da Rádio Bandeirantes. Abel, primeiro sobre o jogo de quarta-feira contra o Fluminense, queria saber como você planeja o time, se deve poupar pensando na semifinal do Campeonato Paulista. E uma segunda, se me permite, extra-campo, porque você viu os casos de racismo com Vinícius Júnior, hoje também no jogo da Premier League. Queria saber a sua posição como um técnico e uma figura importante no futebol brasileiro e mundial. Obrigado. Olha, o ano passado nós temos que falar aqui com duas situações que se passaram, uma com o nosso jogador e outra com uma figura que é pública, de uma instituição muito conhecida. E eu não gosto de fazer julgamentos porque não sou juiz nem tenho essa competência. Eu defendo valores. Eu defendo o respeito, eu defendo a dignidade humana, eu defendo a justiça, eu defendo a educação, eu defendo a solidariedade. Isso é que eu defendo. Mas infelizmente, como eu já vos disse aqui, vivemos numa crise de valores da sociedade. E a sociedade sou eu, és tu, somos nós. Isto não é um problema de futebol, é um problema da nossa sociedade. Sabem que eu todos somos um? Sabem que eu todos somos um? Isso é a minha filosofia de vida.
É a minha filosofia que eu trago para a minha sociedade aqui dentro. Onde todos temos que nos respeitar uns aos outros. Onde todos temos que ser solidários uns com os outros. Onde todos temos que ter empatia uns com os outros. Agora, acredito que ninguém esteja contente com aquilo que se passou. Acredito que ninguém está contente. Nem um lado A, nem o lado B. Porque isto não é um problema de futebol, isto é um problema da sociedade. E a sociedade somos nós. Como te disse, sou eu, és tu, somos nós. E infelizmente, falamos muito, debatemos muito, extremamos opiniões como se fossem verdades absolutas, a minha contra a tua, é uma opinião. Eu tenho que respeitar a tua opinião e tu deves respeitar a minha. E fazemos muito pouco. Já te estou a dizer, o ano passado passaram-se coisas gravíssimas aqui, gravíssimas. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Passou-se com um jogador e vocês viram o que é que aconteceu, que ações tomamos. Portanto, vivemos sim, e aí eu tenho que, é a minha opinião só, vivemos, na minha opinião, tenho 47 anos, para mim estamos na pior fase dos valores humanos, na pior fase. E desculpem, eu sei que vocês são das redes sociais, são da comunicação, infelizmente isso não veio ajudar em nada. Infelizmente isso não veio ajudar em nada. Portanto, como te disse, eu não julgo casos, eu sou um defensor de valores, mas nós como sociedade, e essa responsabilidade é de todos nós, caminhamos a passos largos se não forem medidas feitas para algo que é inacreditável. Nós somos sociedade, devemos viver como sociedade e não é isso que eu estou a ver e não tenho, em relação a esse caso específico, não tenho muita informação, até porque eu acho que já está vai ser julgado, não sei o que é que se passou. Agora, como te disse, não julgo, porque não tenho fundamentos, defendo valores. E nesse quesito, nós como sociedade estamos muito aquém daquilo que podemos e devemos, mais do que falar e debater, fazer. Está bem? Abel, boa noite. Eu tenho certeza que você e todo palmeirense, todo jogador, prefere jogar no Allianz, né? Mas algumas situações se desenham e não há muito o que ser feito. É um cenário posto e aí você não tem opção. É mais ou menos por aí. Bom, o fato é que assim, o Palmeiras tem um desempenho também interessante aqui em Barueri, né? Nesse ano são 6 jogos, 5 vitórias, um empate, uma invencibilidade, que já vem do ano passado. Ou seja, o Palmeiras consegue se manter um mandante muito forte, ainda que jogue aqui em Barueri, e aparentemente ainda não tem uma data definida para quando o Palmeiras volta a jogar no Allianz. Eu sei que não é o que você adora, mas queria que você falasse desse bom desempenho que o Palmeiras tem também em Barueri. Vocês são tramados, querem sempre que eu vos dê títulos, não é? Isso é o que eu digo. Claro, vocês sabem que eu quero jogar no Palmeiras, nós queremos jogar no Palmeiras, mas é que isto é uma coisa que já tinha que ser feito antes, tinha que ser pensada antes. Aquilo não é só uma sala de espetáculos também, mas acho que é o segundo ou terceiro ano que nós começamos o campeonato a jogar sem ser na nossa verdadeira casa. Portanto, o que é que eu disse aos jogadores? Sem desculpas, jogamos onde for, seja contra quem for, e jogamos para ganhar. Eu vou voltar aqui a reforçar, sobretudo aos nossos torcedores, e agradeço o esforço de virem e encherem aqui o estádio, não sendo a nossa casa de origem, é o que temos, e por falar no que temos um gramado, e por falar em gramados, deixem-me só aqui esclarecer as coisas. Quando o gramado sintético é exatamente igual a um gramado natural. Quando está ruim, troca-se. Quando ele está ruim, troca-se. E o nosso gramado aqui está top. Ou que choveu, top. Este gramado aqui é melhor que 70% dos gramados artificiais, ou desculpa, naturais do Brasil. 70%. Agora, eu também já vi gramados sintéticos horríveis. E quando isso acontece, a CBF só tem que fazer uma coisa,
que é o que acontece em Portugal, o que acontece em Inglaterra, quando os gramados não estão em condições, há que lá ir cobrar para que o gramado seja trocado, para que os atletas profissionais de alta competição joguem com o gramado como deve ser. Isso é o que tem que ser feito. E, portanto, eu gosto muito de jogar aqui porque o gramado é top. E quando aconteceu no Aliança, o gramado, na nossa opinião, sendo sintético ou não, quando não está em condições, nós temos que o trocar. E foi isso que nós fizemos, e é isso que vamos fazer as vezes que forem precisas, mas jogar com um gramado deste é absolutamente extraordinário, a bola não salta, a dinâmica do jogo, vocês conseguem perceber a velocidade que é, ela não trava, não para, não salta, não há buracos, é dinâmico. Isso já estou sempre a comparar o futebol com a Fórmula 1. Os gramados ruins é como correr numa pista cheia de água, e há muitos aqui, muitos. Como é que vocês querem que um gramado dure quando duas equipas jogam 6 vezes, 7 vezes no mesmo gramado o ano inteiro? O ano inteiro, o mês inteiro. É impossível. Impossível. Então, se é para ter gramados ruins, eu prefiro sintéticos bons. Sintéticos bons, não é sintéticos ruins. Se é sintéticos ruins, há que cobrar. Se não está bom, troca. Em relação ao jogar aqui e ao nosso desempenho, como te disse, eu sou muito... Sei onde é que estamos, sei para onde é que nós queremos ir, sabemos que o caminho é longo, há muitas pedras pelo caminho, vamos ganhar muitas vezes, vamos perder outras, vamos ser criticados, vamos ter que manter o foco naquilo que nós controlamos, continuar a aprimorar os nossos jogadores, continuar a aprimorar os nossos processos e jogar sempre para ganhar, como fizemos hoje aqui. E quarta-feira temos outro jogo aqui com uma equipa que está super confiante, fez contratações muito boas, está a passar um momento também muito bom, joga bem, é bom para nós. Para quem quer ser o melhor tem que desafiar os melhores. E quarta-feira temos aqui um grande jogo, na minha perspectiva, num grande gramado para fazer o que sempre fazemos, respeitando o nosso adversário, mas jogar de primeiro ao último segundo para ganhar. Boa noite, Abel. Olá. Anderson Corrêa do Verdazo. Você anda recebendo novas opções, né, para a sua equipe. Teve, além da contratação do John Arias, tem o retorno do Felipe Anderson, você teve a opção agora do Ramon Sousa, o Lucas Evangelista voltando. Queria saber, pensando ao longo da temporada, você enxerga um 11 ideal ou se a sua escalação vai depender de cada adversário, se você pensa em montar a sua equipe de acordo com os adversários? Pode ser em função dos adversários, pode ser em função do momento de cada um, pode ser em função da própria estratégia, da gestão de energia para jogar na máxima força. Eu sempre vos defendi, eu sempre disse aqui, e não vou trocar aquilo que eu penso, eu olho para uma equipa de uma forma coletiva, eu olho para uma equipa onde a estrela somos todos. As mesmas próprias estrelas estão juntas e no céu, porque é que nós aqui devemos querer um jogador que seja o melhor marcador, ou seja, o melhor jogador do ano, se nós depois não colecionarmos títulos? Não, nós queremos é uma equipa que jogue de forma coletiva, que esteja preparada para, quando não jogar um jogador, possa jogar outro. Se tu me perguntas, professor, mas o ano passado, no último mês, tivemos muitas condicionantes, tivemos jogadores que foram convocados para as seleções e nós tivemos em determinados jogos e jogos decisivos jogar sem 4 ou 5 jogadores importantes, tiveram que jogar outros, tivemos jogadores lesionados, como falaste bem, o Lucas foi um deles, o nosso goleiro foi um deles. Claro que quando tu tens um elenco mais extenso, tens mais opções, mas nós sabemos, e o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém, ao longo de uma época desportiva, em função daquilo que é a densidade dos calendários, com pouco tempo para recuperar, com pouco tempo para dormir, com tanta viagem, com tantos jogos de 2 em 2 dias, que nos vai acontecer daqui a... Nós temos aí 3 jogos seguidos de 2 em 2 dias. Portanto, não há como, o futebol brasileiro é isto, é exigente, e nós, felizmente, hoje temos quase o plantel todo disponível, fruto daquilo que é uma gestão. Eu estava-te a dizer, um dos teus colegas fez uma pergunta antes do jogo, então você aproveitou esta semana para quê? Eu disse, nós trabalhamos e muito, nós dividimos o grupo G1, G2 e G3, o G1 é o grupo que tem mais minutagem, nós temos que controlar e gerir, o grupo G2 e o G3, que é os jogadores que jogam menos e os que não jogam, e levar o nível de carga deles e aprimorar processos. Portanto, nós temos uma organização dentro absolutamente extraordinária, e o que nós queremos é isto, eu estou a falar de treinador e eu sou treinador, é pormos tudo disponível, ter os jogadores todos disponíveis para que o treinador a cada jogo possa ter o maior número de jogadores disponíveis para poder escolher. Falta-nos um, que nós sabemos o que é que ele nos pode dar, mas vamos ter que ter todos um bocadinho de paciência.
porque isto não é chegar a ver e vencer. Os jogadores, quando estão lesionados um pouquinho mais tempo, precisam do tempo de adaptação, precisam do tempo de ritmo de jogo, e estamos à espera, só falta esse jogador e que nós internamente consigamos gerir aquilo que é a densidade competitiva para poder ter sempre o máximo de jogadores prontos para nos poder ajudar a ganhar jogos, está bem? Obrigado, Abel. Obrigado a todos. Boa noite.